porém leproso. No versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da sua mulher. Diga graças a Deus. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quem aqui já serviu, homem, estou falando homem, mulher também, né? Quem já serviu aqui o exército, sei lá, qualquer, sabe do que eu estou falando com relação à hierarquia, de patente, de autoridade. E esse homem aqui, irmãos, ele, além de ser uma autoridade, ele era um homem que ele respeitava o seu senhor. Ele era um homem que ele tinha poder aquisitivo muito bom. Ele era um homem muito inteligente. Tanto é que ele prosperava em todos os sentidos. E uma das coisas que me chama muita atenção de Naamã é que, por ele ser uma autoridade, ele obedecia ao seu senhor. E eu começo a entender aqui, irmãos, que quem obedece prospera. Quem obedece alcança. Naamã poderia muito bem, meus irmãos, deixar o egoísmo entrar no seu coração e bater de frente com o seu senhor, mas era ao contrário. Por que Naamã era próspero? Porque quando ele obedecia ao seu senhor na terra, ele estava obedecendo o seu senhor no... Embora ele ainda não tinha alcançado a salvação, mas já era um projeto de Deus para Naamã. Aí você diz, espera aí, não seria para todos? Sim, a salvação é para todos, mas nem todos irão alcançar a salvação. Por quê? Porque para ser salvo, temos que estar no centro da vontade de Deus. Naamã, querendo ou não, ele já estava em alguns princípios do centro da vontade de Deus, que era a obediência. A Bíblia agora vai relatar sobre Naamã, que em uma das suas guerras, ele pega uma lepra. E sobre a lepra que havia em Naamã, a Bíblia diz também que em uma das suas guerras, lá em Israel, ele pega uma menina que tinha 12 anos de idade. Essa menina, quando chega na casa do seu senhor para servir a esposa de Naamã, diz a palavra de Deus, que ela, na interpretação, no entendimento, que ela era uma menina muito comunicativa. Ou seja, entendo eu, que no ambiente que você estiver, seja aonde for, nós temos que ser principalmente quem conhece a palavra de Deus. Porém, revela a Bíblia que essa menina com 12 anos, quando é levada, você acha que não tinha sonhos?
Você acha que aquela menina com 12 anos não tinha projetos? Você acha que aquela menina com 12 anos, ela não tinha a sua agendazinha, que já na frente pensava no futuro para a sua vida, para os seus pais, para a sociedade? Porque é assim, irmãos. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, quando ela pensa em ser uma pessoa boa, ela está sendo bom não só para os seus pais, nem somente para a sua vida, quanto também para a sociedade. Aquela menina, ela fazia um bem para todos. Eu comecei, Senhor, mas espera aí, essa menina poderia muito bem, irmãos, murmurar. Você acha que ela estava vivendo o melhor momento da vida dela? Não. Aquela menina estava vivendo uma vida precocemente, a qual ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Mas eu quero te dizer nessa noite, que quando tem um envolvimento de Deus, quando o crente está centrado na vontade de Deus, algo de Deus acontece. Por quê? Porque em nenhum momento você vai ver na Bíblia escrito que aquela menina murmurava, que aquela menina espraguejava, que aquela menina se maldizia. Pelo contrário, ela continuava sendo uma adoradora. Não importa o ambiente que você estiver, o importante é que aonde você estiver, o ambiente sendo bom ou não, você tem de ser um adorador. Mas como assim? É simples. Porque aquela menina, além de ser uma comunicativa, ela é uma menina que ela servia a esposa do seu senhor. Servir nem sempre é fácil, mas às vezes é necessário servir quando se está no centro da vontade de Deus. E o que é que eu passo a entender com isso? Que aquela menina, ela deixa de ser simplesmente uma menina para ser uma grande menina ali naquele lugar. Sabe o que é que Deus está mandando eu falar para você nessa noite, juventude? Simples, não importa a idade, o que importa é ser um adorador. E quem é adorador alcança o milagre de Deus. Quer ver uma coisa? A Bíblia agora vai dizer que nenhuma das conversas com a sua senhora, ela comunica dizendo, a senhora conversando com ela. Por quê? Naamã só andava trabalhando. Conforme o seu trabalho, a esposa ficava em casa. Com quem que ela ia falar? Não era um desabafo, irmãos, mas eu vou falar a verdade para você, já era um tratar de Deus para com aquela casa, para com aquela família. Talvez você não entenda, mas Deus trata dos seus. Quando Ele quer operar um milagre, quando Ele quer fazer a sua obra, Ele age de forma diferente. Porque aquela menina, quando chega naquela casa, ela não chega para ser mais uma menina para dar despesa, mais uma menina para ser uma empregada. Pelo contrário, ela chega para ser boca de Deus naquele território. Aquela menina, ela se torna uma atalaia. Por quê? Porque a sua senhora, em uma das suas conversas agora, começa a dizer para ela do que estava acontecendo com Naamã. O que é que Naamã tinha? Lepra. Com roupa, uma pessoa normal. Tirava a roupa, a Bíblia diz que ele era um. Irmãos, lepra é uma doença. Vou dizer mais ainda, a lepra pega. A lepra pega. E você quer ver uma coisa? Quando aquela menina começa a dizer, ela diz assim, ó: ah, se meu Senhor soubesse. Porque lá em Israel tinha um profeta, e esse profeta era usado por Deus. O que é que a Bíblia vai nos revelar?
que agora aquela mulher chega para o seu marido e fala para ele, contando a história que aquela menina contou para ele. Irmãos, quem convence é o Espírito Santo, não é o homem. Quando eu falo que já era um tratado de Deus, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Aquela menina não foi para aquela casa por um acaso. Aquela menina foi ali porque Deus queria restaurar o casamento. Aquela menina foi ali porque Deus queria restaurar a vida de Naamã. E o que é que Deus faz, irmãos? Através daquela menina, o milagre acontece como? Aquela menina começa agora a falar: ó, meu Senhor, tem um profeta em Israel. Se o Senhor for até aquela cidade, se o Senhor for até o profeta, com certeza o Senhor será curado. Igreja, que convicção que aquela menina teve. Igreja, eu te faço uma pergunta nos dias de hoje. A pandemia está aí. Qual é a sua convicção diante dessa situação? Se você não tiver um centro da vontade de Deus, tem pessoas caindo em depressão. Por quê? Porque já perdeu a fé, esmureceu a fé, deixou de acreditar nesse Deus. Só que aquela menina fez diferente. Se meu Senhor soubesse, com certeza ele seria. Só que Deus não quer só curar. Deus não quer só curar o homem. Deus quer fazer muito mais do que a cura. Você entende isso? Quando você entra no centro da vontade de Deus, Deus não quer só simplesmente te curar. Por quê? Curar para Deus não é o interessante, porque isso Ele tem poder para fazer. Mas quando se trata em salvar, aí é diferente. Por quê? Porque Ele tem o poder de salvar, mas nós temos o poder de escolha para ser salvo. E a pergunta que eu te faço nessa noite: qual é a tua escolha? Você tem escolha de entrar na igreja, fazer campanha para receber a tua cura, o teu milagre. Mas você acha que Deus só quer te curar? Que Deus só quer abrir a porta de emprego? Que Deus só quer restaurar o teu marido, o teu casamento, a tua vida? Não. O que mais importa para Deus quando você entra pelas portas, é Ele dizer assim: ô meu filho, eu quero te curar, mas não é só cura não. Eu quero que você fique no centro da minha vontade. Você entende isso? Por quê? É simples. Quando Naamã vai, antes dele ir até Israel, ele pede uma carta. Ele vai até o seu senhor vai lá, escreve uma carta e envia essa carta junto com Naamã. Aquela carta, na mal interpretação, é como se fosse uma afronta, e o rei já se entende em questões de guerra, mas não é guerra. Irmãos, quando Deus quer fazer algo na tua casa, na tua vida, às vezes você não entende. Deus tem o poder primeiro de fazer um reboliço. Lembra lá da mensagem, que antes de um ser curado, o anjo vinha de ano em ano. Ele fazia o quê? Ele movimentava as águas, e o primeiro que entrava seria o quê? Irmãos, o movimento de Deus é diferente do nosso. Olha o que Deus faz, igreja. A Bíblia vai nos revelar que Naamã, quando ele vai, ele já vai dizendo: opa, sou chefe, já vou levar ouro, já vou levar algo para poder agradar, e espero que chegando lá, esse profeta, ele me receba em tapetezinho vermelho, se possível for jogar umas pétalazinhas de rosa, porque abre o caminho, porque Naamã vai ter que passar e ele vai ter que receber. Não é assim, irmão. Primeiro que quando chega ao rei a carta, o rei já começa a entender o seguinte: que afronta.
eu tenho poder para dar vida ou tirar vida, eu tenho poder de curar. Bem fez esse rei, ele era rei, ele tinha coroa, ele tinha cadeira, ele tinha autoridade, mas ele não tinha uma coisa que Naamã foi buscar: a cura. E só quem tem a cura é Deus. Deu para você entender? Só quem tem a cura é Deus. Eu falei que Deus não quer simplesmente curar, Deus quer salvar. Sabe por quê, pastor Jorge? Se fosse interessante para Deus curar, a igreja ficaria assim, ó. Deus quer salvos na fé. É por isso que muitas das vezes, pastor, para ter salvos na fé, a gente tem que estar dobrando o joelho e clamando a Deus por essas almas que querem viver no centro da vontade de Deus. Naamã ouve do seu rei que ele não poderia fazer nada, porém havia um Gezi que ouve um mensageiro que andava assim com o profeta. Esse que andava com o profeta, era assim com o profeta, sabia tudo do profeta. A Bíblia agora vai revelar que ele vai até o profeta e diz assim: eu ouvi lá, chegou um homem lá, e ele conversando lá, o rei rasgou as suas roupas, as suas vestes, e falou lá, estava zangado lá, chateado, porque não podia curar, não podia salvar, não poderia fazer, mas aí Naamã virou para ele, o profeta virou para Gezi e falou: vai lá, mas não vai até ele não, fala para ele vir até a mim, manda ele vir. E aí aonde o mensageiro vai e diz: o profeta mandou que você fosse até ele. E o profeta tinha casa, o profeta tem endereço, o profeta tem glória, o profeta tem honra, o profeta tem fé, o profeta crê no Todo-Poderoso, o profeta tem muito mais que isso, que é Deus com ele. Aí ele vai, só que quando chega até lá, ele está pensando que o profeta ia abrir a porta, como nós fazemos. Às vezes não temos nem intimidade suficiente com a pessoa, nem conhecemos direito, escancaramos as nossas portas. Às vezes, irmão, queremos proporcionar o melhor para aquela pessoa. Às vezes para a nossa família, esquentamos nem a cabeça, dá o que tem. E às vezes quando é alguém, a gente se acha alguém, primeira coisa que a gente faz, para que a pessoa não perceba o movimento, a gente sai muitas das vezes, se tiver duas portas, uma no fundo e corredor, vai pelo corredor, meu filho, vai lá, compra um pão, compra o melhor que tiver, compra isso, compra aquilo, quer preparar uma mesa. Para quê? Para agradar o homem. Profeta não agrada homem, profeta agrada a Deus. Aprenda isso. Profeta não agrada homem, profeta agrada a Deus. E quando o profeta está no centro da vontade de Deus, que passa a agradar a Deus, vai desagradar o homem. Sabe por quê? Porque o homem não quer aceitar aquilo que o profeta diz. Provo na Bíblia. O profeta nem abre a porta, nem recebe ele. Manda também um mensageiro dizer: fala para ele lá no rio, lá de Jordão lá. Manda se lançar por 7 vezes. Eu falei quantas vezes? Quantas vezes? Pregava eu em uma igreja, e eu falava de 7 mergulhos, e eu ali naquela mensagem eu dizia, que Naamã entrava a primeira vez, saía, olhava para o pé, só via que um lado do pé estava purificado e o outro não, e Naamã dizia: opa, se um purificou, vou entrar de novo, porque o outro vai ficar. Ele entrava de novo, saía, já estava o outro. Quando ele olhava para o outro, opa, se deu certo no pé,
Se deu no outro, opa, agora vou me lançar de novo. Aí saía, eram as mãos. Aí eu olhava para a mão e dizia, opa, se minha mão ficou curada, meu pé ficou curado, vou lançar de novo. Ia. Existe o processo de purificação. E esse processo não é mente humana, não é inteligente do homem, é a inteligência de Deus. Primeiro que quem criou, quem fez que surgisse tudo isso, foi o próprio Deus. Segundo, se Ele foi o Deus que criou, Ele é o Deus também para curar e tirar. E Ele fala muito bem das leis, e o processo de cura. Só que com Naamã foi diferente. Mas por que, pregador? Aí você começa a entender, que quem era de fato leproso, não podia está no meio, no amplo da sociedade. Vocês já ouviram isso e sabem do que eu estou falando. Só que Naamã, porque Naamã ainda continuava botando o seu uniforme, a sua capa, a sua roupagem, e ia para a guerra, e ia servir o seu Senhor. É simples. Porque Naamã, ele era um homem responsável com os seus afazeres, com o seu trabalho. Deus está falando com pessoas aqui dentro nessa noite. Não importa a lepra que você está vivendo, o importante é que você tem que ter postura, você tem que honrar. Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai chegar para a tua vida, o milagre de Deus vai chegar para você. A Bíblia vai revelar que existe o processo, e existem vários tipos de lepra. Essa lepra que havia Naamã, não isentava Naamã de estar perante a sociedade, mas também não tirava de Naamã a palavra chamada lepra. Naamã, tu é um leproso. Naamã, tu é um leproso. Irmãos, é constrangedor, mas Naamã era um leproso. E por que o profeta não se aproxima dele e manda ele se lançar no Jordão? Ai, Deus. Duas pessoas. Quem é que foi batizado no Rio Jordão? Eu já vou encerrar. E você vai entender o processo de Deus. Eu falei que Deus não quer só curar, Deus quer o quê? Naamã foi no intuito de cura, mas o Senhor para Naamã foi no intuito de salvação. Para a tua vida, você veio no intuito de cura, mas aqui na igreja, Deus está no intuito da tua salvação. Vai lá, Naamã, se lança. Por que se lançar? Processo de purificação. Era a lei. Os sacerdotes recomendavam assim. E existia nada mais e nada menos que a quarentena de 7 dias. Oh, meu Deus, que revelação de Deus para nós estamos vivendo hoje. Ah, Covid foi Deus. Não tem nada a ver com Deus. Mas se você falar de permissão, eu posso dizer que Deus está permitindo, mas Deus também está tratando dos seus. A diferença da lepra era o quê? Simples. Muito simples, já estou encerrando a mensagem. A quarentena era de 7 dias. Para alguns tipos de lepra, Naamã se encaixa. 7, na numerologia hebraica, significa, quando nós falamos de 7, significa Qual era a perfeição de Deus para Naamã? Se Deus só curasse Naamã, seria perfeito? Você entendeu, igreja? Quem entendeu aqui em nome de Jesus? Eu falei da menina que foi uma atalaia, boca de Deus.
Falei para a juventude que tem 12 anos, não é a idade, é a responsabilidade, é estar no centro da vontade de Deus, porque Deus quer usar. Você está pensando que Deus não usa no dia de hoje? Eu chamo de filho, irmãos, é filho do irmão João, que está ali na porta, cadê ele? Olha lá atrás, irmãos, lá, irmão João, levanta as mãos para o irmão ver, o irmão João lá atrás, esposo da irmã Rita, pai de João Paulo e Emanuel. Eu chamo João Paulo de filho. O Senhor me agraça. Obrigado, Senhor Jesus. Jesus é bom, irmão. O Senhor me agraça. Irmão, eu fico numa felicidade quando eu chamo esse menino de filho. Irmão, foi gerado pelo irmão Rita, o irmão João, mas irmão, sabe por quê, irmãos? Quem vive no centro da vontade de Deus transpira glória. Quem está no centro da vontade de Deus transpira paz. Quem está no centro da vontade de Deus transpira amor, transpira comunhão, transpira em nome de Jesus a diferença que essa sociedade está oferecendo hoje. É por isso que eu tenho orgulho de chamar de filho. Sabe por quê, irmão? Enquanto o mundo está preocupado com baile, ele está preocupado em como aprender a pegar uma nota para adorar a Deus. Você entende o milagre que Deus faz? Deus não quer só curar, Deus quer trazer a salvação. Deus não quer só que tenha paz, porque não adianta o ambiente estar em paz, mas não ter a cura, o milagre. Deus quer fazer completo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Ele não me deu essa liberdade não, mas ai dele se ele falar alguma coisa. Pastor Jorge, quando fala desse menino aqui na igreja, sentadinho ali, eu digo, meu futuro genro. O pastor diz assim, ó, nasceu, cresceu aqui, irmão. Eu vi, aí eu olho de lá e falo assim, Jesus já preparou para mim. Sabe o que é isso, igreja? Não é glória para o irmão João e a irmã Rita, não. Sabe o que significa isso? É porque verdadeiramente aquele que está no centro da vontade de Deus faz a diferença para esse mundo. Quem crê em nome de Jesus? E para encerrar, aquela menina fez a diferença naquela casa. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando Naamã voltou, e eu não vou estender, tem muitas coisas, é para resumir. Eu tenho certeza que não fala mais a história, não conta mais dessa menina, pastor. É tão pequeno a história daquela menina. Sabe o que quer dizer, irmãos? É que é assim mesmo a obra de Deus. Não precisa a menina aparecer não, mas quem tem que aparecer é o Todo-Poderoso. A honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. E eu creio que tu vai sair daqui hoje, irmãos. Você não vai alcançar simplesmente só o teu milagre, a tua cura, a tua restauração familiar, não. Mas como também você vai sair daqui hoje dizendo, eu quero ser salvo, eu quero estar no centro da presença de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Amém.